As estrelas mais massivas do universo enfrentam desafios únicos que limitam seu crescimento. Como a perda de massa influencia o tamanho final dessas estrelas? Qual é o papel do limite de Eddington nesse processo? Explorar essas questões nos ajuda a entender por que, apesar de sua imensa massa inicial, essas estrelas nunca atingem tamanhos ilimitados. Desvendando os gigantes do universo. As estrelas mais massivas do universo, conhecidas como estrelas de tipo O, possuem massas que podem ultrapassar 40 vezes a massa do Sol. Esses gigantes cósmicos têm vidas relativamente curtas, queimando seu combustível nuclear de forma intensa e rápida. A compreensão da evolução dessas estrelas é fundamental, pois elas desempenham um papel crucial na dinâmica e composição química das galáxias. Durante sua evolução, as estrelas massivas passam por processos que resultam na formação de elementos pesados, como carbono e oxigênio, através de reações de fusão nuclear em seus núcleos. Quando esgotam seu combustível, essas estrelas podem explodir como supernovas, dispersando esses elementos para o espaço interestelar. Essas explosões não apenas enriquecem o meio interestelar com materiais essenciais para a formação de novas estrelas e planetas, mas também podem desencadear a formação de novas estrelas ao comprimir nuvens de gás próximas. Além disso, o destino final dessas estrelas massivas pode levar à formação de objetos exóticos, como estrelas de nêutrons ou buracos negros, dependendo de sua massa inicial. Esses remanescentes compactos influenciam o ambiente ao seu redor, afetando a distribuição de matéria e energia nas galáxias. Portanto, estudar a vida e a morte das estrelas mais massivas nos ajuda a entender melhor a evolução do universo e a origem dos elementos que compõem tudo ao nosso redor. A física por trás das estrelas massivas, o limite de Eddington. Ao aprofundarmos nosso entendimento sobre as estrelas mais massivas do universo, é essencial explorar os mecanismos físicos que governam sua estabilidade e evolução. Um conceito fundamental nesse contexto é o limite de Eddington, que estabelece um equilíbrio delicado entre a força gravitacional que mantém a estrela unida e a pressão de radiação resultante da energia emitida por ela. Compreender esse limite nos ajuda a explicar por que, apesar de sua enorme massa, essas estrelas podem perder material de forma significativa ao longo de suas vidas. O limite de Eddington define a luminosidade máxima que uma estrela pode alcançar antes que a pressão da radiação supere a atração gravitacional. Quando uma estrela se aproxima desse limite, a intensa pressão de radiação empurra o material das camadas externas para o espaço, resultando em uma perda de massa através de ventos estelares. Esse processo é particularmente relevante em estrelas extremamente massivas, onde a alta luminosidade as coloca próximas ou até mesmo além do limite de Eddington, intensificando a perda de massa. A perda de massa influenciada pelo limite de Eddington tem implicações significativas na evolução das estrelas massivas. À medida que perdem massa, essas estrelas podem experimentar mudanças em sua estrutura interna e em seu ciclo de vida, afetando o tipo de remanescente estelar que deixarão para trás, como estrelas de nêutrons ou buracos negros. Além disso, a matéria expelida enriquece o meio interestelar com elementos pesados, contribuindo para a formação de novas estrelas e planetas. Portanto, o estudo do limite de Eddington e da perda de massa associada é crucial para uma compreensão mais profunda da dinâmica e da evolução do cosmos. O enigma das estrelas Wolf-Rayet, muito mais do que apenas hélio. As estrelas Wolf-Rayet são conhecidas por seus ventos estelares extremamente intensos, que resultam em taxas significativas de perda de massa. Esses ventos são impulsionados pela alta luminosidade dessas estrelas, que gera uma pressão de radiação capaz de ejetar material de suas camadas externas. A intensidade dessa perda de massa está diretamente relacionada ao parâmetro de Eddington, simbolizado pela letra grega gama em sua forma maiúscula, que representa a razão entre a pressão de radiação e a força gravitacional da estrela. Quando gama se aproxima de 1, a pressão de radiação quase iguala a gravidade, facilitando a ejeção de massa através dos ventos estelares. Estudos recentes indicam que, para estrelas Wolf-Rayet, a taxa de perda de massa aumenta significativamente com valores mais altos de gama. Isso sugere que a proximidade ao limite de Eddington é um fator determinante para o início e a intensidade da perda de massa nesses astros. Além disso, foi observado que a composição química, especialmente a abundância de ferro, influencia a eficiência dos ventos estelares, afetando diretamente a evolução dessas estrelas. A perda de massa dependente de gama tem implicações profundas na evolução das estrelas Wolf-Rayet. À medida que perdem massa, essas estrelas podem evoluir para diferentes tipos de remanescentes estelares.
como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Além disso, a matéria expelida enriquece o meio interestelar com elementos pesados, influenciando a formação de novas estrelas e planetas. Portanto, compreender a relação entre o parâmetro de Eddington e a perda de massa é essencial para entender o ciclo de vida das estrelas massivas e sua influência no cosmos. Perda de massa e o tamanho das estrelas, como as estrelas em Core. Ao explorarmos as estrelas Wolf-Rayet e a influência do limite de Eddington em sua perda de massa, é fundamental entender como esse processo afeta o tamanho e a estrutura dessas estrelas massivas. A perda de massa não apenas altera a composição superficial das estrelas, mas também desempenha um papel crucial na determinação de seu tamanho e evolução ao longo do tempo. Durante a maior parte de suas vidas, as estrelas massivas mantêm um equilíbrio entre a pressão interna, resultante das reações nucleares em seus núcleos, e a força gravitacional que tenta comprimi-las. No entanto, à medida que essas estrelas envelhecem e começam a perder massa significativamente, especialmente devido a ventos estelares intensos, esse equilíbrio é perturbado. A redução de massa diminui a força gravitacional interna, permitindo que as camadas externas da estrela se expandam. Esse fenômeno pode levar a um aumento do tamanho aparente da estrela, transformando-a em uma gigante vermelha ou supergigante vermelha. Por exemplo, estrelas como a VY Canis Majoris demonstram como a perda de massa pode resultar em uma expansão significativa de suas camadas externas, aumentando seu tamanho aparente. Essa expansão tem implicações profundas na evolução estelar. Estrelas que aumentam de tamanho devido à perda de massa tornam-se mais frias em suas superfícies, adquirindo uma coloração avermelhada característica das gigantes vermelhas. Além disso, a expansão pode acelerar a perda de massa, já que as camadas externas menos ligadas gravitacionalmente são mais facilmente ejetadas. Compreender como a perda de massa influencia o tamanho das estrelas é essencial para prever seus estágios finais de vida, incluindo eventos como supernovas ou a formação de nebulosas planetárias. Portanto, a perda de massa não apenas encolhe das estrelas em termos de massa total, mas também pode causar uma expansão significativa em seu tamanho físico, moldando sua trajetória evolutiva no universo. Impactos da evolução estelar e no fim das estrelas. A perda de massa em estrelas massivas não apenas influencia seu tamanho durante a fase ativa, mas também desempenha um papel determinante em seus estágios finais de evolução. Estrelas com massas iniciais superiores a aproximadamente 25 vezes a massa do Sol frequentemente terminam suas vidas em explosões de supernova, eventos cataclísmicos que dispersam grande parte de sua matéria no espaço. O núcleo remanescente dessas explosões pode colapsar, formando objetos extremamente densos, como estrelas de nêutrons ou buracos negros. A massa final da estrela, após a perda significativa de material durante sua vida, é crucial para determinar qual desses remanescentes será formado. Além disso, a perda de massa afeta diretamente a possibilidade de uma estrela massiva produzir explosões de raios gama de longa duração, fenômenos energéticos associados ao colapso de estrelas massivas em buracos negros. Para que tais explosões ocorram, é necessário que a estrela progenitora tenha perdido suas camadas externas de hidrogênio e hélio, permitindo que jatos relativísticos escapem e gerem a emissão de raios gama observada. Portanto, a taxa e o padrão de perda de massa durante a vida da estrela são fatores determinantes na ocorrência desses eventos extremos. A perda de massa também influencia o limite superior de massa estelar observável. Estrelas extremamente massivas enfrentam taxas de perda de massa tão elevadas que podem impedir seu crescimento além de certo ponto. Esse processo estabelece um limite prático para a massa máxima que uma estrela pode atingir durante sua vida. Compreender como a perda de massa regula esse limite é fundamental para a astrofísica, pois ajuda a explicar a distribuição de massas estelares observada e os tipos de remanescentes compactos que enriquecem o universo com elementos pesados e fenômenos energéticos. Por que as estrelas mais massivas nunca são tão massivas assim? A perda de massa em estrelas massivas não apenas influencia seus estágios finais de vida, mas também estabelece limites naturais para suas massas máximas observadas. Devido à intensa pressão de radiação em estrelas extremamente massivas, a perda de massa através de ventos estelares se torna tão significativa que impede o acúmulo de massa além de certos limites. Esse mecanismo atua como um regulador natural, garantindo que as estrelas não excedam uma massa específica durante sua formação e evolução. Compreender esse processo é fundamental para explicar a distribuição de massas estelares no universo e os tipos de remanescentes estelares que se formam após suas mortes. As implicações dessas descobertas são vastas para a astrofísica moderna.
A perda de massa afeta diretamente a evolução química das galáxias, já que as estrelas massivas são responsáveis por sintetizar e distribuir elementos pesados no meio interestelar através de suas explosões de supernova. Além disso, a formação de buracos negros de diferentes massas está intimamente ligada à quantidade de massa perdida durante a vida da estrela progenitora. Portanto, estudar a perda de massa em estrelas massivas nos fornece insights sobre a formação de estruturas cósmicas e a dinâmica do universo em larga escala. Para futuras pesquisas, é essencial aprofundar o entendimento dos mecanismos que governam a perda de massa em diferentes ambientes galácticos e condições iniciais. Observações com telescópios de próxima geração, como o telescópio espacial James Webb, permitirão estudar estrelas massivas em estágios evolutivos distintos em diversas galáxias, fornecendo dados cruciais para refinar modelos teóricos. Além disso, simulações computacionais avançadas podem ajudar a desvendar como variáveis como rotação estelar, composição química e interações binárias influenciam a perda de massa. Esses esforços colaborativos entre observações e teorias serão fundamentais para aprofundar nossa compreensão sobre o papel da perda de massa na vida das estrelas mais massivas do universo. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre as estrelas mais massivas do universo e o impacto da perda de massa em sua evolução. Agora, gostaríamos de saber sua opinião. Você acredita que a perda de massa é o principal fator que limita o tamanho das estrelas mais massivas? Como você acha que a compreensão desses processos pode influenciar nosso conhecimento sobre a formação de buracos negros e explosões de raios gama? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!